Então, no seu caso, você já veio de família espírita? Como foi a sua jornada? É uma jornada bem interessante, tanto que virou, né? Não é o livro todo sobre essa jornada, mas uma parte importante do livro conta essa trajetória. E é interessante porque, de alguma forma, eu nasci numa família espírita sem saber que eu tinha nascido numa família espírita. Né? Vou explicar melhor. Então, quando eu era criança, eu sou de Salvador, Bahia, e quando eu era criança, desde a infância, de uma forma, não por uma influência, mas de uma forma muito espontânea, eu sempre tive uma busca por uma religião que eu não sabia exatamente o que eu estava procurando, né? Hoje eu entendo que eu estava buscando uma religião, mas a época era uma procura de entendimento. Eu sempre me senti uma pessoa religiosa, então eu ia aos domingos, a minha referência de religiosidade na família era minha avó materna, que já voltou à vida espiritual, e eu morava num bairro próximo do dela, lá em Salvador, e eu ia muitos finais de semana para a casa dela, brincava com a minha prima, mas principalmente tinha o objetivo de no domingo ir à missa, que a igreja, inclusive, até hoje é ao lado da casa dela. Então a gente ia naquela missa de domingo, 7 horas da manhã. E acho que por isso até a gente criou um vínculo assim muito próximo, que não é todo neto que quer ir na missa com a avó 7 horas da manhã. Mas eu sempre fui de acordar cedo, então não era um esforço, né? Mas apesar de gostar daquela sensação de estar na missa, eu sentia que eu não entendia direito algumas coisas, né? Era uma experiência agradável. Eu até brinco, né, que eu achava interessante que não dava para ninguém cochilar, diferente do que acontece às vezes na palestra espírita, porque você senta, levanta, ajoelha. Então eu achava interessante essa experiência, essa dinâmica de música e daqui a pouco lê e daqui a pouco comenta. Eu curti a experiência, mas eu tinha, Éder, uma sede de entendimento. Algumas coisas já estavam na minha cabeça como uma certeza, eu tinha certeza absoluta que Deus existia, eu tinha certeza absoluta que a gente vinha e voltava várias vezes. Entretanto, quando eu estava no cotidiano da vida, ali na infância, minha mãe fazendo transporte escolar, então eu circulava muito por regiões diferentes da cidade e via o contraste social, via crianças da minha idade como pedintes no sinal de trânsito, limpando o vidro dos carros. Aquilo me gerava uma angústia que era um sofrimento mesmo, né? Eu não conseguia achar que era normal, que era só a gente seguir a vida como se aquilo não existisse. E ao mesmo tempo eu me sentia muito impotente para fazer alguma coisa sobre aquilo. Então, nas conversas com Deus, eu queria entender por que que é assim? Por que que existe isso? Por que que as pessoas fingem que não estão vendo? Ao mesmo tempo, o que que eu posso fazer sobre isso? Então eu fui vivendo com essa angústia. Cheguei a visitar várias igrejas evangélicas de denominações diferentes, com pessoas que trabalharam na minha casa em épocas diferentes, e eu pedia que me levasse para eu conhecer a sua religião, para ver se era o que eu estava procurando. E você, desculpa cortar, e você tinha essas indagações de ver uma certa injustiça, mas na missa ali no catolicismo essas respostas não eram preenchidas? Não, não eram preenchidas. E também, como eu não tive oportunidade, talvez, de participar de um grupo de crianças onde pudesse ter um diálogo, então era Sim. um lugar muito passivo, né, de viver a experiência da missa, mas eu não encontrava esse lugar. Tentei um pouco mais tarde, já com talvez uns 10 anos, participar de um grupo que era tipo uma pré-mocidade, mas era só, eles só cantavam, não conversavam sobre nada, e também aquilo não me atendeu. E eu fui seguindo, visitando igrejas evangélicas de denominações diferentes. Via, às vezes, pessoas naqueles templos com um olhar que me passava a sensação, eu acho que é isso que eu quero sentir. Eu tinha essa impressão. Acho que o que essa pessoa sente aqui é o que eu estou procurando, mas aqui eu não sinto isso. Eu tinha essa leitura. Quando eu já estava ali com os 13 anos, praticamente desistindo de procurar, sabe Deus o quê, que eu não sabia nem o que eu estava procurando, eu fiz um trabalho da escola, que foi sorteado assim, várias religiões, filosofias diferentes do mundo, e eu sorteei budismo. E eu lembro, eu brinco até com o pessoal que denuncia a idade das pessoas, o entendimento dessa história, né? Porque não tinha Google nessa época, então eu fui ali pesquisar La Roça Cultural, Barça, tive que, não sei nem se o Éder sabe o que que é isso.
tive que comprar folha de papel pautado, papel ao maço, para fazer o trabalho ali da escola. Passei por isso também. Isso denuncia. E então eu me encantei com o budismo. A leitura sobre o sofrimento, né, sobre o que a gente... Aquilo me deu algum nível de conforto, porque eu acho que o que eu estava querendo entender era muito essa conversa sobre o sofrimento. Talvez dar algum sentido ao sofrimento, que eu não estava conseguindo dar. E eu acabava me sentindo culpada. Porque como que eu tenho comida em casa e tem gente que não tem? Como que eu tenho cama e tem gente que não tem? Eu não me senti especial, né? Não tinha nada que justificasse o fato de eu ter e outras pessoas não terem, inclusive crianças. E aí a explicação e aquela leitura foi um primeiro momento que eu senti algum conforto sob essa ótica do sofrimento humano. Mas eu lembro que tinha uma explicação sobre a roda de Sansara, a roda das reencarnações, embora seja uma doutrina espiritualista, a concepção sobre a reencarnação diverge do espiritismo, que o espiritismo não sabia nada naquela época. Sim. Mas eu tinha uma pecinha do quebra-cabeça a respeito disso, que era uma certeza absoluta de que a gente não voltava para algo anterior, que a gente progredia. Não tinha Sim. essas palavras, mas eu tinha essa noção, No talvez. caso, para eles, não. Para eles pode regredir. Você pode voltar como um animal. Sim. Inclusive, alguns animais são sagrados, não só no budismo, mas na doutrina hinduísta, em outras doutrinas espiritualistas, exatamente porque pode ser um familiar seu, né? Pode ser alguém da sua ancestralidade. E eu, embora respeitasse e achasse interessante, é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que não casou com o que já estava aqui. Então eu falei, acho que não é isso. Segui. Um ano depois dessa experiência com o budismo, numa situação, Éder, muito fortuita, assim. Eu em casa, uma amiga me liga e fala, Larissa, vamos no aniversário de uma pessoa da minha família e tal? Vamos, me arrumei, fui pra casa dela. E ela disse assim, só que antes a gente vai ter que passar num centro espírita. E ela falou até meio baixo, assim, como se fosse uma coisa que eu poderia não concordar, né? A gente sabe que tem pessoas que têm medo, né? Sim. Acham que vai chegar logo numa mediúnica, numa casa Achou que você ia falar assim, espírita. pô, ela me fez uma armadilha pra mim, né? Foi quase uma armadilha, porque ela não me avisou antes que a gente ia passar no centro espírita, sim. né? Quando a gente já estava lá. Ela disse assim, minha mãe vai dar carona pra gente ir pro aniversário, mas ela tem que fazer um estudo de meia hora, uma coisa rápida, a gente espera lá e vai pro aniversário. Esse é o dia que mudou o rumo dessa trajetória. Era um centro espírita em Salvador, num bairro chamado Alto do Coqueirinho, né, um bairro com questões, inclusive sociais, e um centro muito pequeno, né? Eu te diria que assim, o estúdio aqui que a gente está agora é maior do que o centro todo ali, o espaço que a gente estava. Um grupo pequeno, várias pessoas jovens há muito mais tempo faziam parte daquele grupo de umas 10 pessoas. Então a mãe da minha amiga pegou o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu para fazer um comentário ali de meia hora, caiu no item A Melancolia, que é um item que acredito que muita gente conheça, mas pode ser que alguém não conheça, que fala desse sentimento, dessa tristeza, né, dessa espécie de melancolia, que às vezes a pessoa não encontra nada que justifique, mas que, na verdade, é um sentimento do espírito que está encarcerado na matéria, que sente saudade de amores que deixou, sente saudade da sua liberdade. E quando a mãe da minha amiga foi lendo, eu comecei a chorar. Eu tinha 14 anos e é como se alguém estivesse nomeando o que eu sentia há anos e eu não entendi o que era. E aquilo me deu muito alívio. E eu falei, gente, esse livro aí é o que eu estou procurando. E me espantou que, assim como a gente tem aqui o Pentateuco, as obras básicas, muitos centros espíritas até hoje têm na mesinha ali da palestra, né, as Sim. obras básicas. E eu reconheci, era uma edição muito antiga, e eu reconheci especialmente a imagem de Kardec. Assim, eu reconheci aquela capa e falei, tem na minha casa esses livros. Não só tem na minha casa, como tem na minha prateleira. Porque eu recolhia os livros todos da casa para parecer que tinha mais livro do que eu tinha, colocava tudo no meu quarto. Eu falei, tem esses livros lá. Então aquilo já me chamou, foi talvez um primeiro sinal de existe uma aproximação que eu desconheço com isso que eu estou descobrindo agora. E o fato é que eu comecei domingo a domingo ir para a casa dessa minha amiga, frequentar esse centro com ela e com a mãe dela.
E a mãe dela muito empolgada, né? Mãe espírita, quando imagina a chance de uma amiga empolgada para empolgar sua filha também, né? Então a mãe Sim. dela super incentivou, tirava minhas dúvidas, me explicou que eu começasse a estudar o livro dos espíritos, explicou que era o evangelho no lar, eu comecei a fazer isso sozinha em casa. E até um dia ela chegou, pegou um livro lá nesse centro espírita, pegou assim a orelha do livro, como temos aqui a foto de Dona Ivone, e tinha a foto de um homem muito simpático, com um semblante assim sereno, uns olhinhos miúdos, um sorriso largo, e eu simpatizei de cara com ele. E ela disse: "Esse aqui é o médium Divaldo Franco. E aqui em Salvador ele tem uma obra social junto com Nilson de Souza Pereira, chamada Mansão do Caminho. Tem o Centro Espírita Caminho da Redenção, e lá é uma obra enorme. Ele é muito conhecido no movimento espírita do mundo todo. Tem juventude. E eu vou combinar de levar vocês lá. É domingo de manhã. Se você está gostando aqui, imagina lá, com um monte de jovem." E eu achei aquilo maravilhoso. Logo depois, eu decidi que era o momento da revelação, que eu ia contar para os meus pais que agora eu era espírita. Como se para eles isso, para mim era importante, eles não estavam nem aí, na verdade. E aí, um domingo à tarde, voltando dessa casa espírita, eu chego em casa, meus pais assim na varanda de casa, como sempre faziam aos domingos, tomando uma cerveja e jogando um dominó. Eu sentei, esperei uma deixa e a gente ficou conversando amenidades. Na cabeça deles, todo domingo eu estava indo só para casa da Lara. Eles não sabiam o que eu fazia lá. E aí, quando meu pai começou a reclamar qualquer coisa, né, do sol, da chuva, da lua, dos astros, qualquer coisa que ele achava, ele dava uma reclamadinha assim sempre. Foi minha deixa. Eu falei assim: "Pai, você acredita em Deus?" E ele falou: "Acredito." E eu falei: "Mas qual que é a sua religião?" Porque eu não via meu pai e minha mãe naquela época, Tratando não do tinha assunto, né? nenhuma vivência, nenhuma conversa sobre E, isso. e eles nunca tinham te passado até então, assim, nenhuma base religiosa tentando te conduzir ou Zero, fazer sua cabeça para nenhum lado. nada. Minha mãe, eu sabia que, assim, minha mãe tinha uma experiência, que também está relatada no livro, assim, com mais detalhes, de mediunidade. Então, eu já tinha convivido em casa com episódios de uma mediunidade não trabalhada, muitas vezes inconsciente, que aparecia inclusive em contextos, às vezes até, né, inapropriados, né? Às vezes a gente estava ali sem esperar e por minha mãe às vezes não tá bem, misturava o emocional dela, os processos anímicos como influência negativa. Então, eu já tinha conversado com espíritos nesse contexto da mediunidade doméstica, já tinha vivido situações até muito difíceis nesse contexto, não era sempre aquela frase, né? Não é raro, mas acontece Isso, mas sempre sempre. acontece. Mas nenhum dos dois tinha uma Bíblia lá em casa, mas não existe assim um hábito da oração, uma conversa sobre isso, uma frequência em algum lugar, nada disso. Eu tinha aprendido o Pai Nosso com uma das minhas irmãs, mas que ela não morava comigo, uma irmã por parte de pai, Sheila, foi quem me ensinou o Pai Nosso. Eu tinha essa referência da religião, especialmente da minha avó materna. E aí, nesse dia, eu falei assim: "Mas qual que é a sua religião?" E ele disse: "Eu não tenho religião, eu só acredito em Deus." Eu falei: "Eu agora sou espírita." E ele continuou jogando dominó como se eu não tivesse dito nada, zero impacto. E minha mãe também, zero impacto. E eu falei: "Eles não estão entendendo?" Eu falei assim: "Pai, eu agora sou espírita. Não sou mais católica, não vou fazer a crisma", que estava já pensando em madrinha da crisma, né? E ele disse assim: "Você não sabe nem do que você está falando, você nem sabe o que é espiritismo." E uma das minhas dificuldades até hoje é o orgulho, né? Sou bem orgulhosa. Disfarço bastante, mas sou. E aí eu falei: "Como é que é? Eu não sei o que que é, eu tô frequentando." Aí eu comecei, eu tô frequentando o centro com a mãe da Lara já há um mês, eu tô fazendo o evangelho no lar, eu tô na metade do livro dos espíritos. Aí meu pai, nessa hora, ele empurrou assim o copo da cerveja e falou: "Você tem certeza do que você tá falando?" Eu falei: "Absoluta." Ele falou: "Então vamos lá na sala que eu vou te contar uma história." Aí eu fiquei até com medo. Falei: "Meu Deus, ele vai me impedir agora de ser espírita, tem algum problema sobre isso." E quando nós fomos para a sala, ele me contou essa história familiar que eu desconhecia, que é muito interessante. Porque
Ele, quando era criança, lá em Feira de Santana, que fica 1h30 mais ou menos de Salvador, a mãe dele, imagina lá em 1948, teve câncer, um câncer agressivo, chegou a fazer cirurgia, veio a desencarnar, mas antes que ela desencarnasse, ela recebeu a visita de um primo que estava morando em Salvador, que era muito jovem e que estava começando uma obra social em Salvador, que exatamente acolhia crianças. E eles fizeram um combinado de que, se fosse necessário, se a família lá em Feira de Santana não conseguisse, com a partida dela, cuidar de todas as crianças, que ele poderia acolher algumas dessas crianças nesse orfanato em Salvador. Ela desencarnou, meu pai ali com uns 4, 5 anos. Meu pai e os meninos ficaram com o pai, que tem o mesmo nome do meu pai, Benedito, meu avô. Só que meu avô se tornou um alcoólatra e depois de alguns poucos anos, já tinha perdido as propriedades, já estava numa situação difícil, ele cometeu suicídio. E nesse momento, 2 dessas crianças, uma menina, minha tia Silvia, e um menino, meu pai, foram morar em Salvador, nesse orfanato. Esse orfanato é a Mansão do Caminho, do Divaldo. Divaldo era esse primo. E quando meu pai foi falando esses nomes, me contando essa história, e achando que eu nunca tinha escutado, né, ele só me dizia, era um orfanato espírita. E é até um orfanato conhecido aqui, então em algum momento você vai ouvir falar sobre isso. É importante que você saiba que eu cresci no meio espírita. E aí eu entendi por que eu tinha aqueles livros lá em cima. E é engraçado, Éder, porque talvez se eu fosse um espírito mais amadurecido, nessa hora eu ficaria só feliz, né? Olha que coisa maravilhosa, eu conectando os fatos, a foto que a mãe da Lara me mostrou, o nome, tudo, e de repente aquilo que parecia longe tinha uma super conexão com a minha família, com a minha história de vida, mas o primeiro sentimento que eu tive ali foi raiva. Eu me senti ressentida. E eu falei, pai, o senhor tá me vendo procurar alguma coisa esse tempo todo, vou para lá, vai para cá. O senhor nunca teve a ideia de me contar essa história antes? De me dizer, olha, minha filha, tem o espiritismo também. Você chegou a indagar ou era só um sentimento interno? Eu indaguei. Indagou a ele. E ele disse assim, você tá muito afobada. Eu não terminei a história ainda. E aí ele me explicou por que que aquela história, como eu sou a última, eu sou a mais nova, quando eu cheguei, por que que ninguém falava mais daquela história? Ninguém falava do Divaldo, ninguém falava de Mansão do Caminho. O resumo que eu sabia naquele momento era que meu pai perdeu a mãe, perdeu o pai, cresceu no orfanato. Isso eu sabia. Mas esses nomes ninguém falava mais sobre isso. Por quê? Porque o meu pai cresceu na Mansão do Caminho, lá ele morou até os 19 anos, quando ele começou a namorar, noivou, casou e foi morar com a sua primeira esposa. Aí deles tiveram 3 filhos, ele começou a trabalhar. Mas nesse período que os filhos já estavam ali com mais ou menos 7 para 8, né, 10, 12 anos, uma escadinha assim, o que que aconteceu? Essa primeira esposa dele, eles ali muito felizes, ela sofreu um acidente de carro e ela morreu levando os filhos para a escola. Só que o grande detalhe é que um mês antes, mais ou menos, desse acidente acontecer, o Divaldo havia chamado meu pai e dito, Benedito, você está afastado. Você não tem vindo nas palestras, você não tem vindo nos visitar. Você está num momento bom profissional, com a sua família, saúde, tudo bem. Mas a nossa vida tem tempestades. A nossa vida tem altos e baixos. E no baixo é a religião ou a religiosidade que nos ancora. Se você não quiser ser espírita, procure um outro lugar. Sua esposa era evangélica, quem sabe você se identifica na igreja dela. Mas procure algo para se segurar. Meu pai, segundo ele mesmo, não deu muito ouvidos. Meu pai era um pouquinho rebelde. Não deu muito ouvido àquilo, não entendeu a profundidade daquilo. Chegou aí assim, só para dizer que foi, sabe? E aí veio a desencarnação de Aidê. E no sentimento do meu pai, né, o sentimento que o envolveu naquele momento era de que o Divaldo sabia e não falou para ele. Então ele ficou revoltado com o Divaldo. Chegou a voltar na Mansão do Caminho para cobrar isso do Divaldo. E rompeu. Quando eu estava ali no sofá, conversando com meu pai, haviam 2 décadas que o meu pai não voltava na Mansão do Caminho.
E eu pedi para ele no final daquela conversa, eu falei, pai, a gente vai lá, né? Que agora eu sou espírita. E ele disse, você não tá prestando atenção na história. Tem 20 anos que eu não vou lá. Você acha que eu vou fazer o quê lá? E eu sempre brinco nas palestras, né? Como boa filha mais nova, eu falei, ah, tá bom, pai. Mas o senhor lembra qual o dia das palestras lá? E ele, pelo que eu me... Não sei se mudou, mas pelo que eu me lembro, não tinha Google assim, né, pra gente pesquisar. Acho que era terça 20 horas, quinta 20 horas, sábado 20 horas, domingo 16 horas. Eu, tá bom. Na quinta-feira seguinte, quando meu pai voltou do trabalho, eu fiquei toda pronta na porta esperando. E ele chegou umas 18 horas. E eu falei, vamos? E ele, pra onde? Falei, pra Mansão do Caminho. E nós fomos. Retornamos. Foi talvez um dos dias mais emocionantes da minha vida. Só perde pro nascimento das minhas 3 filhas. E para mim foi como se eu tivesse chegando a um oásis, depois de sentir muita sede. Eu sentia que finalmente eu tinha encontrado aquilo que eu estava procurando, eu não sabia exatamente o que era. Lá eu permaneci dos 14 aos 21 anos, até que eu mudasse de cidade. E o meu pai retornava como aquele filho pródigo, que se afasta e depois é empurrado a retornar. Quando ele retorna lá, ele reencontra o Divaldo tava lá? Nesse dia não tava, foi até engraçado que assim que a gente entrou de carro, ele falou, olha, Divaldo não tá aqui hoje, tá? Nem se anima que o Divaldo não tá aqui hoje, tá vazio demais o estacionamento. Quando o Divaldo tá, você vai descobrir, fica sempre lotado. E era verdade. Eu não tinha nenhuma noção direito quem era Divaldo, nem o que ele representava naquela época, mas foram as primeiras palavras dele, inclusive. Mas houve um reencontro muito emocionante nesse dia, que foi do meu pai com o tio Nilson, o melhor amigo do Divaldo, fundador da Mansão do Caminho, e que foi uma figura paterna para o meu pai, porque mesmo quando o Divaldo viajava, quem ficava ali no dia a dia com as crianças eram as tias, vários pequenos grupos eram referidos a alguma tia como uma figura de cuidado central. E tio Nilson era uma figura paterna que ensinava a consertar coisas, que tinha várias habilidades manuais. Meu pai aprendeu muita coisa com ele, de pintura, de marcenaria, de eletricidade. E eu presenciei esse reencontro, o tio Nilson muito brincalhão, muito bem-humorado, como ele sempre foi. Ele, quando viu meu pai, né, imagina, 20 anos sem ver, ele falou alto, assim, para todo mundo que estava na livraria escutar. Meu pai ficou super constrangido, inclusive. Ele disse assim, ai meu Deus, ou eu virei médium ostensivo, ou eu desencarnei, porque eu tô vendo um espírito aqui. O Benedito tá entrando ali. E aí todo mundo olhou, eu também sem entender nada, nem sabia quem era tio Nilson, né? E aí tio Nilson deu aquele abraço super apertado no meu pai. E rápido os dois já estavam conversando e lembrando do passado. E tio Nilson me contando as histórias do quanto meu pai aprontava ali quando ali morou, que não era nada fácil. Então foi realmente uma experiência muito emocionante. Que história, né? E às vezes a gente vê histórias nos livros e acha que pode não ser real por ser muito fantástica, né? Mas é uma história de pessoas reais, uma vida Sim. real que você tá dizendo, né? Por curiosidade, né? Sem querer aprofundar em nada pessoal, assim, o seu pai ele chegou a se aproximar mais do espiritismo, frequentando ou indo junto com você ali, ou ele continuou mais distante? Ele foi obrigado nos primeiros anos a retomar uma frequência, fosse nas palestras, a gente ia ou terça ou quinta à noite, fosse depois na terça e quinta e mais o sábado, porque eu comecei na ação comunitária e eu tinha 14 anos, era longe da nossa casa, então ele precisava me levar, me buscar. Fosse depois no domingo, que eu participava da juventude, aí ele tinha que ficar no grupo de pais para poder esperar, não ter que ir e voltar tudo de novo. Então, por um tempo, ele precisou estar ali, mesmo que reclamasse, tentasse boicotar um pouco. Uma vez conversando com o próprio Divaldo, eu fui assim fazer queixas do meu pai, né? Porque ele conhecia a figura. Inclusive, no encontro do meu pai com o Divaldo, as palavras do Divaldo para o meu pai foram assim: sua filha precisou botar uma arma na sua barriga para você voltar, meu filho? Então, você saber de quem estamos falando, né?
Mas, uma vez eu fazendo essa queixa para o Divaldo, foi uma resposta também muito sábia que ele me disse. Eu fiz um textão, assim, com várias queixas do meu pai. E anos depois, já frequentando a mansão há muito tempo, e ele disse assim: minha filha, não cobre do seu pai o que a sua consciência cobra de você. O que o seu pai está falhando agora, você também já falhou há muito tempo. Só que agora você já cansou de falhar disso. Mas ele ainda está começando a falhar nisso. Então, às vezes a gente quer exigir do outro algo que, na verdade, a gente precisa exigir de nós mesmos. E cabe para todos nós em qualquer época, né, essa frase. Sim. E como que foi para você a sua relação assim com o Divaldo? Você teve algum episódio assim? Eu diria que, em resumo, é tão perto e tão longe. Né? Eu poderia até mentir e dizer que houve uma grande proximidade, porque há uma história, né, que nos entrelaça, mas sempre foi a proximidade de alguém, como alguém que está ali numa mesma casa espírita e que admira, que assiste às palestras, que nos momentos de dor procura para escutar, como um atendimento fraterno. Mas nunca foi, eu até não permito, às vezes as pessoas brincam, você é neta do Divaldo, ou você, porque há um laço como prima, mas eu não me sinto nesse lugar, seja de prima, seja de neta, porque não é essa relação que nós tivemos, é uma relação de muito respeito, de muita admiração. Ele me ajudou em momentos cruciais, mas muito mais desse lugar do médium, né, desse humanista que auxilia e que me auxiliou como auxiliou a tantos outros. Mas existem momentos cruciais que não foram, eu te diria, de proximidade, mas que o dedinho dele, de alguma forma, teve uma grande influência na repercussão de algumas coisas na minha vida. Em relação, por exemplo, às palestras, tem uma outra história muito interessante, rápida aqui para vocês, também não me alongar tanto nisso, porque é uma coisa até que eu só fiquei sabendo muito tempo depois. Eu comecei a fazer palestras lá na Mansão do Caminho como parte de uma coisa muito natural que acontecia na Juventude Espírita Nina Aroeira. Eu não era uma jovem destacada, uma jovem, não era uma coisa fora da curva. Era muito mais algo fomentado na juventude, né? O protagonismo juvenil, pelo menos na minha geração, enquanto estive lá, existiam muitas oportunidades de trabalho. O jovem era chamado a participar de tudo que ele quisesse participar. Então, nós estávamos ali desde contando nota fiscal, participando de trabalho social, sindicância, e a palestra fazia parte disso. Muitas oportunidades eram dadas de uma forma muito natural. Eu não tinha nenhum desejo de fazer palestra, inclusive eu sentia muita vergonha, mas eu sempre gostei, sempre fui a pessoa empolgada, que aprende algo e fala empolgada daquilo. E alguém captou isso, né? Tio Edilton captou isso, que era o coordenador, um dos coordenadores da juventude, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo todo, que mora inclusive lá na Mansão do Caminho, médico. E tio Edilton em algum momento fez comigo e com vários outros jovens essa situação de quase que dar uma empurradinha. Então, numa palestra que era dele, em centros que ficavam ali na periferia, centros muito pequenos para pessoas muito simples, ele nos chamava para ir com ele. E então ele pedia que a gente lesse uma coisa e durante o carro ali ele dizia, comenta isso, o que você entendeu? A gente conversava sobre aquilo e ele dizia, quando chegar lá, eu levanto, falo. Quando eu sentar, você faz esse comentário que você acabou de fazer. E aí a gente ficava assim, né? Aquela pessoa que acredita tanto que você não tem coragem de dizer não. E eu comecei a fazer palestra assim, até que surgisse uma oficina de jovens palestrantes e a gente fosse aprendendo com ele, com Luziane Bahia, que é uma grande palestrante, uma grande amiga também, que é da coordenação da GENA até hoje. Todas essas oportunidades ali eram fomentadas, mas eu nunca me achei palestrante, eu me achava evangelizadora, o que eu realmente me sentia mais era evangelizadora. Com 22 anos, mudei para o Rio de Janeiro, casei, e não comentava com ninguém no Rio de Janeiro, nos centros que a gente ia, que a gente trabalhava, que a gente evangelizava, nada sobre ter feito palestras. Para mim, assim, fazia parte do passado. Um belo dia, uma pessoa da casa espírita que eu frequentava, que inclusive é uma biógrafa do Divaldo, a Ana Spranger,
que escreveu o Paulo de Tarso dos Nossos Dias. Ela é muito amiga do Divaldo. E ela cuidava das doutrinárias dessa casa. Só que, Éder, todos os palestrantes dessa casa, digamos que o palestrante jovem da casa, devia ter 45 anos. Eu tinha 22. Um belo dia eu chego para assistir palestra com meu esposo. A Ana Spranger, com a qual eu nunca havia trocado um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nada, vem até mim com um marcador de página. No fundo estava escrito 2 datas e 2 temas. Ela me entrega e fala, menina, eu tô te procurando há um tempão para te entregar isso. Aqui, ó, 2 palestras e os 2 temas para você fazer aqui a palestra. O meu pensamento, e o do meu esposo também, foi, ela tá me confundindo com alguém. Ela tá achando que E eu você sou... torcendo para que estivesse confundindo ou não? Com certeza. Eu fiquei tão congelada que eu peguei aquilo ali, fui subindo a escada e falei discretamente pro meu esposo, lá em cima a gente comenta, não fale nada, lá em cima a gente comenta. E fiquei olhando pra ele, o que que eu faço com isso? Aí ele, amor, ela deve estar confundindo com alguém. Com certeza. Não... Sabe assim, uma coisa que não faz nenhum sentido? Não faz nenhum sentido. Resultado. Eu liguei para minha amiga Luziane Bahia, que foi minha evangelizadora, que foi minha madrinha de casamento, e falei, Lu, eu tô desesperada, aconteceu isso. Ainda faltavam 2 meses para esse dia. E eu falei, eu não sei se eu estudo para palestra, se eu acredito que é para eu ir lá fazer, se eu... Não sei o que eu faço. E Lu, você vai estudar para essa palestra. Eu falei, Lu, não tem chance de ser verdade, não tem como, nenhuma informação casa. Por que que ela iria me chamar? Com base em que ela iria me chamar? Eu nem tô fazendo palestra, inclusive, eu nunca tinha feito uma palestra de 1 hora. Porque lá na juventude a gente é de galera, 5 jovens, 3 jovens, quando a gente já tava ali treinadinho, 2 jovens, no máximo que eu tinha falado era meia hora. E sozinha, nunca. Eu falei, eu não sei, uma plateia gigante para eu falar, gente, não sei fazer isso. Ela tá enganada, com certeza. De onde que ela tirou isso da cabeça dela? E Lu falou, Larissa, só estuda. Só estuda, minha querida. Resultado, o tempo foi passando, passou 1 mês, aí faltava 1 mês pro dia. Eu falei, Rico, minha esposa é Ricardo, já sei. A gente vai um domingo de novo, que é o dia que ela tá lá. E eu vou ficar assim, né, por perto. Para ela me ver, já vai ter dado tempo de repente dela encontrar essa outra pessoa e ela desfazer o mal entendido. Fomos. Esse dia, quando eu cheguei lá, a gente acabou atrasando, pegamos trânsito, não conseguimos, né, estacionar o carro. Então, quando eu subi, faltavam já 5 minutos para a palestra começar. A gente sentou lá no fundo. E eu assim, né? Eu sou pequena, mas tentando. Aí a Ana Spranger me viu lá da frente, ela é uma senhora baixinha, e ela me viu assim, eu vi quando os nossos olhos se cruzaram, eu falei, e agora? E vi que ela estava vindo na minha direção. Eu falei, agora, ela vai desfazer o mal entendido. Aí ela fez assim. Quando eu fui até ela, na metade do salão, ela falou assim no meu ouvido, faltavam agora já uns 3 minutos para a palestra. E ela falou assim no meu ouvido, Larissa, o palestrante não vai conseguir chegar. Você pode fazer a palestra? E eu fiquei desesperada, minha barriga começou a revirar na hora, assim, de desespero. Eu olhei para Ricardo, para o meu esposo, com a cara de desespero e ele para mim, não acredito, já entendendo o que estava acontecendo. Ele, boa sorte. E eu fui andando lá para frente com ela. E o pior de tudo, eu perguntei, mas Ana, qual que é o tema? E ela falou assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. E o meu primeiro pensamento foi, não podia ser fora da caridade numa salvação? Não podia ser qualquer outra coisa mais simples ou que eu aquele tivesse? que você já estava estudando, né? Mais repertório, que inclusive o que eu estava estudando era sobre a fé. Sim. E tem temas que você está pensando mais no cotidiano, você tem mais repertório, você tem mais exemplo. Aquele tema, na hora eu falei assim, gente, eu só sei esse tema. Eu pensei, em milésimos de segundos, eu só sei falar desse tema estudando. Eu não tenho repertório para ganhar um tempo. Quando eu subi, enquanto fazia a minha prece talvez tenha sido a mais fervorosa da minha vida, porque eu estava desesperada, de verdade, eu estava desesperada. Eu estava, me ajudem, pelo amor de Deus, não me desamparem nessa hora. Eu lembrava do Divaldo contando da primeira palestra dele aos 19 anos,
No dia, eu até lembrei isso, porque foi a sexta-feira, né? O dia 27 de março, só que de lá, 1947, que ele foi para Aracaju fazer a palestra, mas ele não estudou. E ele levantava e cumprimentava a todos, não vinha nada, ele sentava. Levantava e cumprimentava a todos, esperando alguém salvar ele. Até que Humberto de Campos chegou e salvou, e disse que ele tinha que estudar. E eu pensava nessa história que eu conhecia, e eu falava, eu não estudei porque eu não quis, eu não estudei porque eu não quis, alguém me ajuda. E para ganhar um tempo, eu abri o capítulo, obviamente, e falei, peço permissão para ler para vocês o trecho que vamos estudar hoje, que na verdade eu é que precisava lembrar o que estava escrito ali para me situar, né? E conforme eu ia lendo, foi se descortinando uma explicação na minha cabeça muito rápido, a ponto de eu ter que ir falando e com medo de perder as palavras. E eu ia me surpreendendo com o que estava vindo, porque era algo que eu nunca tinha refletido, era algo que eu nunca tinha entendido. E eu, ao mesmo tempo que falava para as pessoas, eu pensava, caramba, que interessante. Eu sou boa mesmo. Nunca pensei dessa forma. Não, eu tinha clareza que não era eu, estava muito claro que tinha uma ajuda muito grande ali, muito grande. Aquilo foi me acalmando, me acalmando. No início a minha mão estava até assim tremendo, foi vindo um calor assim, eu fui ficando bem. E aí, quando eu desci, um amigo nosso, o Augusto, que ele era do teclado lá do coral, ele, ao me cumprimentar, falou assim, Larissa, foi a primeira vez que eu entendi esse assunto. E eu falei, eu também. Porque, na verdade, foi um socorro mesmo que eu recebi ali. E você tem alguma mediunidade mais ostensiva? Só isso é no campo da inspiração. Mas o grande detalhe dessa história, porque você deve estar se perguntando, e o pessoal também. Sim, por que a Ana Espranja chamou a Larissa? Era outra pessoa, não era? Eu convivi com essa dúvida. Eu voltei a essa casa para fazer palestra anos e anos, sem ter coragem de perguntar, Ana, de onde que veio isso? Por que eu? Por que você me chamou? Na pandemia, trocando áudios com ela, a gente conversando, aí eu senti assim uma brecha. Uma brecha. Falei, Ana, tem uma pergunta que eu preciso que você me responda, pelo amor de Deus. Porque, né, a gente tá na pandemia. Vai que eu ou você parte, eu vou morrer com essa dúvida. Eu falei assim, por que você, naquele dia, me entregou aquele negócio e me chamou para fazer palestra? Não faz o menor sentido. E ela falou, mas você sabe, você estava lá. Eu falei, o que, Ana? Ela falou, em agosto do ano anterior, que foi o momento que eu tinha acabado de chegar lá nesse centro espírita, e em agosto o Divaldo fazia ali uma caravana, né, fazia um tour de palestras no estado do Rio de Janeiro, e uma delas era nesse centro que eu participava, o Grupo Espírita André Luiz, no Maracanã. E o Divaldo estava lá, eu realmente cumprimentei o Divaldo, beleza, tem todo até um contexto sobre isso, mas, segundo ela, porque eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa memória, eu já revisitei todos os meus arquivos, e eu não sei se isso aconteceu ou se... Você teria lembrado, né? Teria lembrado, seria muito marcante para eu esquecer. Segundo ela, eu estava lá embaixo, na parte térrea do Centro Espírita, já tinha acabado a palestra do Divaldo, todo mundo já tinha cumprimentado ele, e eu estava lá embaixo com meu esposo. O Divaldo desceu a escadaria e ela estava ao lado dele. Inclusive, quando eu cumprimentei o Divaldo, a Ana não estava do lado dele. Então, ela nem presenciou o que aconteceu quando eu cumprimentei o Divaldo. E teve alguma coisa que aconteceu. Mas ela não presenciou isso. Na cena dela, ela está descendo a escada ao lado do Divaldo. Eu tô na beira da escada com o meu esposo. O Divaldo, em alto e bom som, segundo ela, vira para ela e fala, Aninha, essa é a minha neta e ela é palestrante. Chama ela para fazer uma palestra aqui. E ela pegou aquela, olhou para mim. Segundo ela, a gente se cumprimentou. Pode ser que eu tenha feito um aceno sem ter escutado nada, visto nada. Então, na cabeça dela, assim, estamos combinadas, né? Eu vou te chamar. E aí, ela guardou essa informação. Só que no ano seguinte, eu mudei de cidade. Eu saí lá da Tijuca. E eu fui morar lá em São Gonçalo, onde eu moro hoje, que é perto de Niterói. Então, eu fui para outro centro espírita. E por isso ela não me encontrava. E por isso, quando ela me encontra, ela, pô, tipo assim, a gente fez aquele combinado. E você correu. Eu tô te procurando e você fugiu. Mas esse é o bastidor. Então, por mais que a gente não tenha tido uma convivência nem essa relação,
um pequeno detalhe ali acabou mudando o rumo de tudo que viria depois. Muito interessante. Sem dúvida tem muito mais aspectos, né? Eu teria outras perguntas para fazer, né? Que é muito interessante esse seu início, esses relatos, né? E eu fiquei instigado, né? Esse livro é meu, né? Você me deu, gratidão, viu? Mas com certeza eu vou ler. Então, quem quiser saber mais também, tem muito mais conteúdo aqui, né? Como você disse no início. E me despertou interesse de ler, sim, com muito prazer, viu? Mas aí, pra gente não poder render o tempo também com o tema, né? Fica até o convite numa próxima que você tiver pela região aí, a gente abordar mais essas questões. Mas o tema de hoje, né? A heroína silenciosa, vida e obra de Ivone Pereira. Iniciando assim, por que heroína silenciosa? Esse é um termo de referência a Ivone, que foi cunhado por Chico, nosso Chico Xavier. Era ele que a chamava dessa forma. Eles chegaram a conviver um tempo, né, inclusive trabalhando juntos mediunicamente lá em Minas. E ele, a Ivone, existe inclusive nas biografias, que são autobiografias, A Luz do Consolador é um dos livros que traz ali um resumo biográfico, autobiográfico. Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, são principalmente as biografias dessa existência, porque existem os romances biográficos de outras existências. Mas existem momentos que ela nos fala de períodos de muito sofrimento, mas ela não nos conta que tipo de sofrimento. O que exatamente estava acontecendo nessa época? Era uma angústia? Era um sofrimento emocional? Havia um fato específico que ela não abre isso. Ela nos diz que toda a sua existência foi muito desafiadora, que toda a sua existência foi um processo expiatório. E ela, inclusive, nos fala o quanto o espiritismo e a mediunidade salvaram-na, mas ela não nos detalha. A gente pode supor algumas coisas, mas ela não abre. E exatamente por isso, o Chico a chama de a heroína silenciosa. E nem quem era mais próximo assim, ou não veio a público, Não talvez. veio a público. Não veio a público. A gente consegue supor, primeiro, alguém que nas últimas existências foi suicida, a gente sabe que é um grande desafio permanecer na vida. Porque certos complexos, é algo inclusive que ela explica na sua obra, que os seus autores espirituais também explicam detalhadamente, sustentar a vida depois de ter caminhado pelo suicídio já é um primeiro desafio de alguém que tem esse histórico. Por mais que racionalmente se entenda muita coisa, existem complexos psíquicos que tentam conduzir diante das dores, diante das angústias para esse caminho. Então, de fato, com certeza, isso fazia parte das suas angústias. Uma outra coisa que a gente consegue destacar das biografias. Ela estava apartada da sua família espiritual. Então, Charles, que faz parte, o seu mentor espiritual, que faz parte da sua família espiritual, que já foi seu irmão, que já foi um amigo sacerdote do catolicismo, que já foi irmão novamente, e que na última, da qual ela inclusive tinha muitas lembranças, havia sido o seu pai, quando inclusive ela cometeu suicídio, ela via desde a infância a figura de Charles. E ela ela não só via o espírito, como ela via as lembranças dessa última existência em que ele era o seu pai. Então, para ela, ele era o seu pai. E aquele pai biológico, por mais que fosse uma pessoa bondosa, que fosse espírita, trabalhador, ela não conseguia aceitá-lo a priori como pai. E tinha uma dificuldade, porque aquela família que ela estava, por mais que fosse uma boa família, ela não sentia como sendo a família dela, porque não era a família espiritual dela. A família espiritual dela, que a gente inclusive encontra ali toda uma descrição no primeiro romance que trata do passado espiritual dela, que é Nas Voragens do Pecado, é uma família já muito amadurecida espiritualmente, que acabou ficando mais à frente, enquanto ela enveredou por uma trama de vingança e ficou mais para trás. E Charles foi esse, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que voltava para estender a mão para tentar, porque o amor faz isso, né? A gente não segue sozinho, fala, ó, tchau, a gente volta.
e eles estão o tempo inteiro voltando. Bezerra e Charles fazem parte dessa família espiritual dela. Mas então havia uma dor, existe uma angústia, uma melancolia, uma saudade, isso a gente vê ali. Mas existem períodos específicos que é como se houvesse uma intensificação e aí ela não abre, né? É como se sair. Isso é a base. Esse sofrimento que a gente está descrevendo aqui de não constituir uma família. Em praticamente todas as outras existências, ela foi uma mulher muito bonita, uma mulher que teve a oportunidade de estudar, que aprendeu a tocar piano, que tinha um magnetismo, um poder de sedução muito grande, que teve relacionamentos, que inclusive teve filhos. E essa foi uma existência muito solitária, do ponto de vista material. Ela morou, teve que se mudar algumas vezes, morou com a amiga que não era espírita, morou muitas vezes com a sua irmã Amália, e deixou de morar com a irmã, voltou a morar com a irmã. E a gente sabe que existem, só da gente ouvir falar isso, né? Você não ter sua casa, sua família. Existem sofrimentos específicos, mas provavelmente algumas coisas se intensificavam, até mesmo por conta da própria mediunidade, em determinados períodos, e ela só cita, mas ela não abre pra gente. E na infância dela, ela teve dificuldade de lidar com a mediunidade? Quais eram as mediunidades que ela tinha? Desde aproximadamente. Primeiro, que a chegada dela na Terra já tem uma questão que mistura a mediunidade com esse passado do suicídio. Então, logo no início ali da vida dela, ela chega à Terra na véspera do Natal. E logo nesses primeiros dias acontece um fenômeno daquela morte aparente, a catalepsia, e ela é dada como morta. Inclusive, ela é preparada para o momento do velório. Graças a Deus, naquela época, né, ficava ali um tempo na coisa do velório. Velava em casa, Velava né? em casa. E a mãe dela vai desesperadamente fazer uma oração. Ela era muito devota, a mãe de Ivone, à Nossa Senhora, e vai entregar a vida de Ivone à Nossa Senhora. Dizer se a mãe dela não conseguia acreditar que ela estava morta. E é a partir exatamente dessa oração, após essa oração fervorosa à Nossa Senhora, que o bebê começa a chorar. Porque ela recobra, né, os seus sinais vitais, que estavam ali rebaixados por conta da catalepsia, e aquela coroazinha que se colocava nos bebês que faleciam, tinha um espinho que estava machucando. Então, por conta disso, ela começa a chorar quando ela recobra os sinais vitais. E então, graças a Deus, né, pôde ter a sua vida. Ivone conta nas biografias que por conta dessa prece fervorosa, a mãe dela, quando Ivone aprontava alguma coisa, ou quando estava lá se debatendo com as questões da mediunidade desde a infância, ou não aceitando o pai como pai, qualquer coisa que acontecesse, a mãe dizia, olha, a sua conversa, você já está entregue à Nossa Senhora há muito tempo, né? Então eu já entreguei a sua vida à Nossa Senhora. Mas Ivone chegou a morar pelos primeiros 10 anos de vida com a avó paterna, exatamente porque a mãe dela, tendo mais filhos e tendo uma filha que via espíritos, que via Roberto Canalejas, que tem uma conexão com o passado dela, que é um amor de outras épocas, e que ela via ele sempre muito triste, muito choroso. Então, ela, quando contava o que estava vendo, imagina uma criança com a mediunidade de evidência, como se não bastasse o que aconteceu logo no início. A mãe dela não conseguia dar conta dessa criança, e por isso a avó paterna cuidou nos 10 primeiros anos de vida, até que depois ela voltasse a morar com o pai e com a mãe. Curioso que mesmo era só o pai que era espírita ou a mãe também era? O pai, aparentemente mais, mas a mãe também depois. E mesmo assim, mesmo os pais sendo espírita, não foi mais fácil a mediunidade para ela. Apesar de serem espíritas, eram pessoas muito simples. O pai de Ivone inicialmente trabalha como comerciante, mas ele sempre teve uma tendência para a caridade tão forte que Ivone conta que ele acaba dava tantas coisas de graça que ele acabava Passando fazendo necessidade. mal a si mesmo, né? Até que ele conseguisse mais tarde um emprego público, que aí ficou melhor, porque ele conseguia separar uma coisa da outra. E Ivone conviveu com uma casa, com esse pai e com essa mãe, que materialmente eram muito simples. Do ponto de vista do estudo, eram muito simples. A própria Ivone só teve o estudo primário. Muitos, às vezes, acham que ela foi professora.
Ela sonhava em estudar mais, ela foi uma autodidata, mas ela só estudou até o estudo primário. Os seus pais também tiveram pouco acesso ao estudo. Então, era aquele espiritismo com prática mediúnica. Com aproximadamente 13 anos, ela já estava participando de reuniões mediúnicas, assistindo a essas reuniões mediúnicas, sem ainda dar comunicação. Com 12 anos, o pai dá o Evangelho segundo o Espiritismo para ela, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Mas eram pessoas muito simples para lidar naquele cotidiano com o alvoroço e com as dificuldades que ali aconteciam. Interessante. E você falou do Roberto, que Canalejas. Canalejas, que aparecia para ela. E quem é esse espírito? Representava o que para ela? Esse espírito faz parte da família espiritual dela, mas lá, na verdade, a história dela com ele, a gente não sabe exatamente onde começa, mas onde a gente tem notícia, que é a partir do Nas Voragens do Pecado. A família dela, essa família espiritual dela que estava ali reencarnada, da qual Bezerra fazia parte, Charles fazia parte, e ela era uma jovem de 15 anos, Ruth de la Chapelle. Era uma família huguenote, que era um termo até pejorativo usado para os protestantes daquela época, da reforma de Lutero. E aí ela estava nessa família de espíritos amadurecidos, que tinha ali um nome, inclusive, tradicional, uma família respeitada, que não era tão rica, mas que tinha ali um certo respeito, que era uma família muito caridosa, lidava com todos os seus servos de uma forma muito igual, o pai médico, o irmão médico, todos assim, conhecidos pela comunidade como pessoas muito bondosas. E ela, uma pequena jovem, até então, né, não tinha feito nada de errado. Até então parecia que ela estava no compasso da família, digamos assim. Só que vai chegar a noite da matança de São Bartolomeu, por conta da Catarina de Médici, querendo agradar a Igreja Católica Apostólica Romana, vai dar essa ordem para que os capitães da fé pudessem, então, assassinar aqueles que já eram conhecidos como protestantes. E a família dela estava na mira disso. Como outras famílias fizeram, eles poderiam ter fugido, mas eles escolhem ficar. Naquela oportunidade, no dia da noite, Ivone, que era Ruth de la Chapelle, não estava. Ela estava numa outra localidade com a sua cunhada, que era noiva do seu irmão, que era Charles, o seu irmão, e era Bezerra, o seu pai. Acontece que todos foram assassinados naquela noite. A família, os servos, que estavam inclusive reunidos estudando as escrituras do Novo Testamento. E o capitão da fé, aquele que levanta a espada, que carregava a cruz de Jesus e que em nome de Jesus vai assassinar, na verdade, cristãos, era Roberto Canalejas, que naquela oportunidade era esse capitão da fé. Que era, inclusive, alguém que, não só em relação àquela família, mas que cometeu atrocidades em relação a vários outros protestantes. Quando Ivone vive essa experiência, como essa jovem Ruth de la Chapelle, Charles, contando essa história, inclusive o próprio livro Nas Voragens do Pecado, ele começa a ser ditado por Roberto Canalejas, mas rememorar aquilo gera tanto sofrimento para ele, que Charles é que finaliza a obra. E Charles vai então nos contar que aquele momento era crucial na existência do espírito Ivone, né, que era Ruth de la Chapelle. O que se esperava dela? Que ela não revidasse. Para que ela pudesse acompanhar a família que já conseguia dar aquele testemunho, que já tinha uma maturidade espiritual. Mas muito influenciada por aquela cunhada, que estava viva também e que se revolta e tinha uma tendência até maior que a de Ivone para essa questão da vingança, as duas acabam entrando num processo de uma certa obsessão. Depois aquela cunhada vai inclusive vir a desencarnar. Ivone vai assumir a personalidade, o nome e tudo mais daquela cunhada e vai engendrar uma vingança que vai ser desdobrada ao longo de todo o livro, com o objetivo de atacar aquele capitão da fé. Que é o espírito que é o Roberto Canalejas, com o qual em outras existências sucessivas haverão encontros e desencontros, encontros e desencontros. É interessante que eu li algumas obras da Ivone antigamente, tem uns
8 anos, 10 anos, mas eu fui lendo sem esse olhar que talvez hoje eu teria de um estudo, de uma pesquisa, então eu li sem fazer essas relações de quem era, né, ela, assim. Eu tô terminando de ler Recordações da Mediunidade, então eu já tô com outro olhar, e aí o meu planejamento é voltar nessas obras para ter esse... Fica muito mais interessante, assim, né, até para um estudo de ver a evolução, né, o progresso do espírito, né, os dramas, até de lei de causa e efeito, né, como ela vem resgatar na próxima aquilo que ela fez, né, é muito interessante. E aí você estava dizendo da parte da Ivone, na infância tal, esses espíritos ali que acompanhavam quem representava eles, né, quem eles eram. E como que começa a primeira obra, essa tarefa que veio, que a gente conhece Ivone pelos livros, assim, como que deu início? Logo, quando ela estava nesse período, talvez, que hoje a gente chamaria, né, iniciando a vida adulta, que seria final de uma adolescência, início de uma vida adulta, talvez ali com 19, 20 anos, aparecia sempre a ela também um espírito de um escritor português famoso que foi suicida, que é o Camilo Castelo Branco. E esse espírito também, né, meio melancólico, aparecia, ela contava a história dele, até que em determinado momento Charles disse que esse espírito ia, através dela, contar a sua história. E não tinha, é tão diferente, né, quando a gente fica tentando imaginar como que era isso, né? Então, uma família, assim, muito simples, poucos recursos, ela só com ensino primário, e ela conta que não tinha isso de você. Hoje a gente vai psicografar, você pega o quê? Vai, compra um coisa de papel, né? E é isso, simples. Não, ela tinha que recortar o papel do pão, do saco de pão, passar. E muitas vezes, à noite, né, quando aquilo se estendia, não tinha essa facilidade da luz que a gente tem hoje, é uma outra época, um outro contexto, e um contexto materialmente muito simples. E a gente sabe, pelo quem pega o Memórias de um Suicida, por mais que depois haja um complemento por Leon Denis, mas a história em si, que é a parte que Camilo Castelo Branco relata, eram, imagina, muitas páginas, e você, sem ser digitada, você psicografando, a gente sabe que a letra não fica aproveitando todo o espaço como a gente faria. Imagina quantas folhas desse pão, né, desse saco de pão que eram necessárias, um calhamaço. E aí ela com essa idade muito novinha e vai. E ela vai nos contar, inclusive está aqui no A Luz do Consolador, que ela mesma achava aquilo tudo muito fantasioso, que achava que era misticismo. Ela mesma não entendia direito, mas obedeceu. O Charles falou, né? Ela obedeceu. Então, o trabalho chegou quando ela tinha 20 e poucos anos, foi concluído quando ela tinha 20 e poucos anos, sob a ótica do Camilo Castelo Branco. Ele narrando a história dele, ela guardou aquilo, viveu várias mudanças. Depois foram chegando outros livros, chegou Amor e Ódio através do próprio Charles, e ela guardando aqueles calhamaços e se mudando de cidade. Chega um momento que ela vai morar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade que tinha na época a sede da FEB, hoje tem uma sede histórica, mas na época a sede mesmo da FEB, onde inclusive eram publicados os livros do Chico, tudo isso era resolvido lá nessa sede que fica ali no centro, até hoje tem a sede histórica da FEB lá do Rio de Janeiro. E ela começou a frequentar a FEB e assistir as palestras e tudo. Isso a gente já avançou no tempo, ela já estava com 40 e poucos anos e carregando esse calhamaço Uns para 20 e lá e poucos para anos cá, guardando. entendeu? E aí, só para que a gente tenha essa distância temporal de quanto ela recebe o livro por Camilo Cândido Botelho, que era o nome que ele usava inicialmente, Camilo Castelo Branco. Para quando é publicado pela FEB, o Memórias de um Suicida, são 30 anos. E no meio disso, quando ela já estava com 40 e poucos anos, ou seja, 20 anos já haviam passado, e ela muda para o Rio de Janeiro e leva então esse manuscrito, que devia ser um calhamaço, do Memória de um Suicida, do Amor e Ódio, na sede da FEB, onde ela já assistia as palestras, e ela vai então encontrar ali a pessoa que à época resolvia essas questões, estava ali no alto da escada,
E ela estava conversando inclusive com o Carlos Embaçaí, e ela vai apresentar, né, timidamente, ela tinha uma personalidade muito tímida, e vai oferecer para ser avaliado. E a pessoa vai dizer assim: olha, aqui a gente só recebe obra do Chico Xavier. Tem já muita obra, eu tô com um trabalho enorme, não tem como receber mais nada. O Carlos Embaçaí, que já havia lido os manuscritos, vai dizer assim: olha, mas o material dela eu já li, é muito bom. Parece com o material da Zilda Gama, que faz sucesso com o público, que tem um conteúdo doutrinário consistente, mas ele vai ser intransigente, vai dizer: não, 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 não me interessa. Ela vai voltar para casa e, inclusive, eu, orgulhosa, ia falar: o quê? Que absurdo! Ela vai falar assim: eu acho que ele tá certo mesmo, eu mesma achei o conteúdo fraco. Eu mesma achei, né, do Memória, do Amor e Ódio, ela até gostou, mas do Memórias de um Suicida, ela falou: acho que é misticismo mesmo. E volta para casa determinada a queimar aquele material. E quando ela se prepara para queimar aquele material, ela vê uma mão materializada, como se fosse uma mão azul, impedindo que ela acendesse o fogo e dizendo: não faça isso, calma. E ela vai vislumbrar que era Bezerra de Menezes. Mas você vê, né? Calma, 20 e poucos anos, né? Calma. Você vê como a gente está afobado hoje, né? Outra referência. Aí era a mão, era do espiritual do Do Bezerra. Bezerra. Poucos dias depois dessa oportunidade, então ela guardou de novo. Poucos dias depois, Leon Denis vai aparecer e dizer: vamos trabalhar. A obra tá fraquinha mesmo. Tá com a narrativa do romance do que aconteceu, é uma história que traz aprendizados, mas tá fraca doutrinariamente. A gente vai ter que dar uma incrementada, costurar para ficar mais robusta, fazer jus. E aí, ela inclusive diz: ah, tá bom, vou me preparar para isso. Ele: não, é agora mesmo, vamos começar. E aí leva um tempo, ela com Leon Denis aperfeiçoando a obra, revisando a obra, o que faz toda a diferença, até que ela volta lá. Olha que saga Crepúsculo. Quando ela volta, já era até outra pessoa que a atende e diz assim: ah, que maravilha, só tem um detalhe. Vamos analisar assim. Maravilha, só tem um pequeno detalhe. Tem que estar digitada, que na época era máquina de escrever, Sim. né? Assim não vai dar, tem que estar. Ela não tinha máquina de escrever. Se passam mais alguns anos até que ela ganhe uma máquina de escrever, pegue todo aquele calhamaço, possa então digitar e aí levar oficialmente e ser aceito o manuscrito do Memórias de um Suicida. Meu, que interessante. E essa é a primeira que ela recebe, é a primeira que lança? Antes disso também não tinha lançado outro, será? Eu não me recordo ao certo. Eu acho que antes disso teve sim É. outros, talvez do Charles, que vieram antes, mas inclusive tem uma coisa interessante, porque eu acho que quando ela entrega o Memórias, ela vai conseguir entregar outros também. Como o Memórias é muito maior, provavelmente o Memórias ficou e outros passaram na frente, mas Sim. são todos com anos diferentes de escrita, mas que Sim. são ali aceitos para avaliação numa época próxima. Qual das obras dela é a mais preferida sua? Consegue escolher? É difícil, mas eu acho que são duas: Devassando do Invisível e Recordações da Mediunidade. Porque são obras que, de alguma forma, me sustentaram, me inspiraram em momentos muito difíceis, que eu me sentia muito culpada, muito imperfeita, muito fraca. E poder acessar os bastidores de alguém que eu admiro tanto e ver que para ela também era difícil. Eu vejo Ivone muito como aquela Cissa Guimarães falava lá na época do video show. Ela falava assim: gente tem como a gente. Então, eu admiro Chico imensamente, eu admiro Divaldo imensamente, eu admiro Francisco de Assis imensamente. Mas Ivone, eu sinto ela, pelo passado que a gente acessa, eu sinto ela próxima e ao mesmo tempo eu penso: caramba, se ela com esse peso do passado conseguiu fazer isso, sustentar isso, então eu também consigo. Então, E para ela nada foi fácil, né? A primeira obra, tem relatos que ela tinha dificuldade até de encontrar casas para trabalhar, né? Como, o sim. que você poderia nos destacar com relação a isso? Aqui também, no A Luz da Consolador, ela
como aqui ela resume, né, muita coisa que está no Recordações e no Devassando, então aqui também, quem quiser ir direto para um resumo, pode vir para esse livro. Ela vai nos dar detalhes nessa coisa dela se mudar. Então, em alguns momentos ela conseguiu engajar muito bem, como por exemplo lá em Lavras, quando ela esteve trabalhando com Chico. Em alguns momentos ela conseguiu fazer parte mesmo, né? Até assumiu alguns cargos assim. Ela nunca aceitou nada muito de diretoria, ela não gostava, mas de secretaria, algumas coisinhas, além da mesa mediúnica, dos trabalhos de receituário. Mas aqui no Rio de Janeiro, aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, houve um momento que ela estava morando com uma amiga, essa amiga não era espírita, e elas moravam num bairro chamado Lins de Vasconcelos, que fica ali, Meier, né, aquela região por ali, pro lado de lá. E perto de onde elas moravam tinha uma comunidade. E ela chegou a procurar centros espíritas ali na Redondeza e falar: olha, eu trabalho com receituário, sou médium, que era o principal trabalho mediúnico que ela fazia no cotidiano. Trabalho, né, com receituário homeopático e tal, e não foi aceita para trabalhar nesses contextos. O que ela fez? Ela repete isso várias vezes ao longo das suas obras. Toda vez que a burocracia a impedia de consolar, de aliviar o sofrimento, de atender o necessitado, ela se desprendia da burocracia e fazia do jeito que dava para ela fazer. Então, em casa, nesse apartamento que ela dividia com a amiga, que nem era espírita, sozinha, ela todos os dias manteve, em todos os lugares que ela morou, o estudo do Evangelho, o estudo do Livro dos Espíritos, uma lista de nomes de encarnados e de desencarnados que ela fazia todos os dias, preces intercessórias, e fazia receituário. Inclusive, em outra oportunidade, já morando em outro lugar, ela vai se corresponder com Frederico Figner, que é o irmão Jacob do livro Voltei, que foi um dos diretores da FEB, que tinha uma condição financeira, foi um benfeitor de muitas questões materiais, e explicou para ele: olha, eu faço esse trabalho, mas não tenho como conseguir as medicações, pomada vovô Pedro, as medicações homeopáticas, se você puder me ajudar. E ele manteve ali uma doação, né, por algum tempo, para que ela desenvolvesse também esses trabalhos. Interessante, né? Às vezes a gente vê casos de pessoas que estão numa casa espírita, tem dificuldade e tal, e às vezes se afasta e para, e não faz mais nada, né? Assim, dentro do movimento ou de caridade em geral. Fica como exemplo para que a gente possa ser útil, independente de onde nós estejamos, né? Nesse caso que ela estava nessa casa com a amiga, é nesse momento que eu li no Recordações da Mediunidade, me marcou bastante, que ela vê um espírito numa casa que ela tá morando, ela mora durante um tempo numa casa, parece que é meio que de favor ali, né? E não sei se é exatamente esse o termo, mas ela tá numa casa, ela passa um tempo e lá ela vê um espírito de alguém que se suicidou. E aí ela chega a buscar casas para auxiliar, para ela receber mediunicamente. Só que aí ninguém sabia quem era ela, não sentiu firmeza, não conhecia, ela não conseguiu e, e aí ela passa ela mesma, sozinha, entre aspas, com a espiritualidade, a tentar auxiliar aquele espírito. E você dizendo no início que para alguém que foi um ex-suicida, tem essa dificuldade parece que se repete, o André Luiz até vai abordar que geralmente até na mesma fase da idade, né, que foi a existência em que a pessoa tirou a própria vida, que tem uma força maior, assim, do movimento para buscar de novo aquela forma, né, de desencarne. E ali foi um momento difícil para ela, né, porque acho que ela sentia, creio, essa influência de um suicida, que para ela vibrava muito, mas mesmo assim ela buscou ajuda de uma forma material, de uma casa espírita, não conseguiu, mas mesmo assim ela não abandonou, né? Sim. É isso mesmo? Essa é uma história também que eu gosto muito. Não foi nessa época do Lins, eu não sei nem assim, em termos de ano, né? Se foi antes, se foi depois, de forma temporal, mas é algo que acontece quando ela vai passar uma temporada, e ela até diz, quando começa a contar, eu nem sei direito como é que foi um período tão conturbado da vida dela que ela nem entendeu direito como é que ela foi para ali, por que ela ficou tanto tempo, né? Acho que faz parte desses sofrimentos que a gente não entende direito o que ela estava passando, que perturbação que era essa, mas ela recebe um convite de amigos para uma casa na região serrana. A gente não sabe se era Petrópolis, se Teresópolis, né? Se era alguma
parte ali da Serra do Rio de Janeiro. Não era um lugar no centro, era um lugar mais afastado, que tinha umas construções no estilo alemão, e é exatamente o construtor daquelas casas, de tudo aquilo, que era esse suicida, né? Que estava ainda no sótão dessa casa espiritualmente. E ela chega ali, e as pessoas que estavam ali hospedando, né? Tinha sua rotina, chamava ela para passear, mas desde o início ela começa a se sentir mal, sem saber a priori que havia um suicida ali. Dor de cabeça, mal-estar, exatamente aquelas reverberações, e vão vindo ideações suicidas, e ela vai pedindo ajuda e tudo, chega realmente aí para essas casas espíritas, não consegue essa ajuda, né? Eu fico pensando, acho que isso serve para que a gente pense hoje. Porque muitas vezes a coisa ainda hoje está muito burocrática e a gente coloca tantos obstáculos que às vezes a gente deixa de ajudar, né? Quando a burocracia fica muito grande, a ajuda chega tarde. Tem até uma frase sobre isso. E o fato é que ela vai lidar com aquela situação, que o Charles, inclusive, vai dizer: se apega ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque senão você pode acabar indo também, quando ela identifica o que que era. E ela vai lidar com aquilo, ficando na casa, não fazendo os passeios que ela era convidada a fazer, porque ela não estava bem, e lendo reiteradas vezes páginas do Evangelho segundo o Espiritismo em voz alta, para que ela sustentasse a sua própria sanidade, o seu próprio equilíbrio, apesar de toda a reverberação desequilibrada que ela estava sentindo, e aquele espírito pudesse ser assistido como o é. A partir disso, que a gente acha que é pouco, Sim. que é a leitura reiterada, dia após dia, do Evangelho segundo o Espiritismo. E você acha que a gente consegue um resultado similar quando a gente faz o Evangelho no lar? Com certeza, com certeza. E eu diria mais, se a gente, além do Evangelho no lar, se a gente puder fazer uma dose homeopática do que a Ivone fazia, e todos os dias ter algum momento no começar do nosso dia ou no findar do nosso dia, para alguns pode ser possível a hora do almoço, né? Cada um na sua realidade. Mas se a gente puder se abastecer, se nutrir de uma dosezinha, que nem a gente toma polivitamínico, que o povo até diz que não adianta de nada, né? As pessoas tomam aí um suplemento. Então, que a gente tenha esse suplemento espiritual. E eu diria, escolha uma frase daquela sua leitura, ao invés de só ler rápido, praticar e dizer que leu, escolha uma frase daquela leitura para ser o mantra do seu dia. Para ser aquela frase que você vai deixar caindo ali na sua mente, e quando vier a vontade de reclamar, quando vier a vontade de se lamentar, quando vier a vontade de falar mal do coleguinha, você retoma aquela frase, para a gente ir nutrindo o nosso psiquismo dessa ideia de renovação. A Ana Guimarães esteve aqui e ela falou algo que eu absorvi, assim, que ela disse que ela fazia, ela tentava decorar poemas, e aí ela lia tal e ficava recitando na própria mente e tal, até como uma forma de blindagem da mente, Isso. de se manter em elevação. Eu falei, vou tentar decorar um aí Eu também. faço a mesma coisa. Inclusive, muitos poemas que eu tenho na cabeça, às vezes a pessoa acha que eu decorei para usar na palestra. Na verdade, eu decorei para usar nos momentos de necessidade. Salmos também. A gente, em geral, tem o Pai Nosso decorado. Mas é bom que a gente vá nutrindo, né, com novos desafios para nossa mente, com novas coisas. Por quê? No momento do desespero, essa parte nossa mais racional, não é que ela é desligada, mas ela fica mais rebaixada. E a nossa parte mais emocional, mais primitiva, por assim dizer, o nosso sistema límbico e todas as conexões que fazem parte dessa rede, eles tomam a frente, porque é algo mais rápido para nos proteger. Especialmente se a gente está com medo, se a gente sente que a nossa vida está ameaçada. Então, para você, numa situação assim, conseguir encontrar equilíbrio para abrir uma página, ler, raciocinar sobre o que você está lendo, não vai rolar. Agora, se você já tem aqueles recursos na sua cabeça, salmos, orações, pequenas frases, não precisa ser uma coisa longa, pequenas frases que te ancorem, que te tragam um estado emocional de segurança, que te ajudem a conectar com seus benfeitores, com quem te protege. Então, são recursos que a gente pode utilizar para esses momentos. Perfeito. A Ivone Pereira é muito ligada também a essa questão de amparo, a
quem tirou a própria vida, né? Sim. Ao suicídio de forma geral. Tem um relato, um caso que você trouxe, eu vi numa palestra sua, que você fala de uma moça que tirou a própria vida e também com relação a uma borboleta. Não sei se você lembra, se é muito antigo isso. Uau, boa lembrança. Não me lembro. Que ela tinha tirado a própria vida e tudo que ela via na camiseta era uma borboleta. Ela foi numa casa espírita, recebeu uma psicografia que tinha uma carta que tinha essa questão da borboleta azul. Você não lembra Não disso? me lembro. Deve ser antiga essa. Você até me conta aí. Então eu peguei vídeo muito antigo, né, Ok. para você, né? O que você poderia dizer? Sabe o que eu ia perguntar, pegando esse caso como gancho, que às vezes a gente tem dificuldade de tratar do tema do abandono da vida assim. Eu entendo que o Memórias do Suicida, às vezes quando a gente descreve aquelas imagens bem infernais mesmo, Sim, tem um aspecto para aquele que tá com essa ideia de ser freado até no temor. sim, Mas essa mesma didática, levando para quem perdeu, de certa forma, um familiar, sim, não é nada consolador. Então sim. a gente. Como que você poderia tratar o tema com esse equilíbrio, né? Uhum, De descrever que realmente não é uma ótima saída a sim. se livrar do problema com o abandono da própria vida, mas também que nem sempre para todos é tão cruel assim, né? O que você poderia dizer com relação ao tema? Tem uma diferença daquilo que está escrito, seja no Memórias de um Suicida, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento. Tem a diferença do que está escrito e daquilo que Jesus pergunta a Nicodemos, que é como leis. Eu enxergo muito essa dificuldade do como leis, por exemplo, na leitura do Memórias de um Suicida. Eu escuto muitas pessoas, eu já li assim ataques à obra, já vi pessoas inclusive estudiosas se referirem de uma forma negativa à obra. Eu discordo absolutamente de tudo isso. Eu já li mais de uma vez, já fiz grupo de estudo dessa obra e considero, inclusive, Chico Xavier um grande admirador dessa obra. Ele considerava, né, uma das melhores obras espíritas já escritas. Eu também assim considero. Mas existe o como leis. Então, parece que as pessoas que têm essa visão dessa obra, parece que elas leram só até a metade, né? Isso, Eu fico com essa impressão. Porque isso. quem lê do meio pro fim é outra visão, né? Exatamente, Éder. Você definiu tudo. E eu diria, não chegou nem na metade. Sim. Porque no primeiro terço da obra, o ponto de virada dessa sensação de infernal, dessa sensação de meu Deus, mas é muito sofrimento que a gente fica, né? A pessoa não quer ler de noite, que acha que vai ter pesadelo, que acha que vai para lá. O ponto de virada é aquela cena, para mim, pelo menos, quando eu começo a enxergar a misericórdia, o amor associados à justiça, é quando Camilo Castelo Branco começa a descrever um pessoal que chega diferente, que hasteia uma bandeira e que ele lê as inscrições. Legião dos Servos de Maria. A partir dali é muita misericórdia. Eu diria que é 1 litro de misericórdia para uma pitada de justiça. Porque o que a gente vai ler ali? A gente vai começar a entender que cada caso é um caso. Por mais que o livro dos Espíritos, e ali mesmo, inclusive nas notas, Leon Denis vai nos explicar o que existe de geral. O que é regra geral? Tá, regra geral é: você combinou que você ia ficar um tempo, que também não é cravado, um tempo aproximado na Terra. Você ganhou uma bateria para isso, que é o seu fluido vital. Você não sustentou por isso, seja o que for, estava doente, depressivo, o que quer que tenha acontecido, você tirou a sua própria vida. O que vai acontecer? Existe algo que não é alguém que está infringindo um sofrimento, é uma consequência natural. Tem uma carga, essa carga não foi gasta e você vai ficar sentindo a reverberação do seu corpo material por conta dessa carga. Isso é a regra geral. O livro começa a nos apresentar inúmeras exceções de espíritos que essa carga de fluido vital não esgotou ainda. E eles são resgatados para o hospital. E passam por cirurgia, e passam por tratamento, e passam por esclarecimentos.
Então, como que eu fico olhando assim, que parte é essa que a pessoa leu do livro de que todo suicida vai ficar lá preso ao corpo no cemitério até esgotar o último gole daquele fluido vital? Isso não está escrito no livro. Perfeito. Pelo contrário, nós vamos vendo casos e casos. Às vezes, o meio do suicídio foi o mesmo. E você vai vendo, são muitas variáveis, é uma matemática divina que a gente aqui na Terra não alcança, uma matemática que inclui todas as variáveis. Atenuantes, agravantes, tudo está incluso nessa grande equação. Às vezes o Deus punitivo do passado tá tão vivo ainda em nós, né? Que a gente tem dificuldade até de interpretar o amor, né? Quando ele nos apresenta, né? Mesmo a gente dizendo, eu sou espírita, eu entendo, acho que a gente ainda pega muito, parece que a gente não, como se a gente não merecesse, né? A misericórdia e o amor divino, né? Exatamente. Eu li já alguns livros só daquelas cartas, né, que o Chico recebia das mães ali, na maioria para as mães dos filhos, né? E eu vi bastante carta, assim, de pessoas que tirou a própria vida e ali em pouco tempo, relativamente, ela descrevendo, eu tava ali naquele momento com muita perturbação, é como se tivesse uma nuvem escura e me envolveu, e depois de um tempo eu despertei, fui acolhido pelos familiares e tal. Aí eu penso, mas e aí? Então o Chico não é quem a gente imagina que ele tenha sido como médium, ou nós estamos interpretando errado, né? Não é exceção. Todo mundo vai ficar ali preso até o último momento. E outra, uma vez eu fiz uma atividade num grupo de jovens. Eu fiz uma espécie de uma tabela com a descrição de várias coisas que Ivone fez nas 2 últimas existências que a gente tem notícia. Traiu o marido, abandonou filha, cometeu suicídio. Botei lá. O levantamento naquelas obras que... levantamentozinho foi nem tudo, assim, 2 últimas, só para uma notícia. Botei atenuantes e agravantes do que a gente tem acesso. E propus ao grupo. Você não disse quem era, não falei Ivone. Um espírita aqui, você tem acesso a isso, vocês têm que se reunir. Vocês são os benfeitores espirituais desse espírito. Você está vendo que ela não tem condição de participar da reunião. Está nas mãos de vocês planejar a próxima existência dela. Inclusive, como vai ser esse corpinho dela. Estava lá a forma que cometeu suicídio, se jogando lá de um penhasco. O que você acha, Éder, que esse pessoal planejou? 1% amor e... Ó. E 99% é causa e efeito. Porrada. Então, o corpo deformado, problemas mentais. Só, não sei nem se tinha 1% de amor. Se a misericórdia, eu olhei ali e falei, cadê? Cadê a misericórdia, né? E depois eu falei assim, quando eles já tinham planejado assim, eu falei, sabe quem que é essa aqui? Aí botei a foto. Ivone. Cadê as coisas aqui que vocês planejaram para ela? Foi fácil? Não foi fácil. Mas a mediunidade foi um recurso amoroso, uma ferramenta a partir do qual um processo expiatório se transformou numa missão bem cumprida. Existem múltiplos caminhos para a reparação, inclusive para a expiação. Mas a gente acha que só tem um. E ela própria não via assim, né, como missão, né? Não. Porque, na verdade, vira a missão quando foi bem cumprida. Perfeito. Se ela tivesse tombado, não teria sido. Deixa eu te perguntar, qual experiência pessoal sua fez você ter certeza que o mundo espiritual é real? Eu acho que essa certeza não veio dessa existência. Eu tenho a sensação que eu já cheguei nessa sabendo disso. Inclusive porque quando aconteciam as manifestações mediúnicas, eu não sabia o nome.
Eu lembro até do dia que eu conversei sobre isso, não era espírita ainda, e conversei sobre isso a primeira vez com meu irmão, um dos meus irmãos, que é quem vivia isso em casa comigo, ele é 9 anos mais velho que eu, e eu lembro a primeira vez que ele usou o termo médium. Ele falou: a nossa mãe é médium. Embora eu não soubesse o nome do fenômeno, eu entendia desde a infância que era um outro ser, que não era minha mãe. Numa determinada oportunidade, que um espírito se manifestou e esse espírito corria pela casa e jogava as coisas. E aí os adultos que estavam presentes queriam me tirar da cena, né? Preocupados comigo, eles sem saber como controlar a situação também. Coisa de filme. E eu lembro que em algum momento eu escapei da pessoa que estava cuidando de mim, que era uma pessoa que estava curiosa para ver o que estava acontecendo, então me deixou num quarto no andar de cima e foi dar uma espiadinha. E aí eu dei uma fugidinha também e fui até a minha mãe. E a minha mãe estava até tomando banho na hora, tinham pessoas rezando ela, bem que assim, ninguém sabia o que fazer, todo mundo usando o recurso que tinha, Sim, folha, reza, água, sim. entendeu? Até que chamaram um tio meu, que só depois eu entendi que era um tio espírita, fizeram uma mesa, uma oração e ele conseguiu resolver a situação. Mas nessa cena que eu vou até a minha mãe e que ela estava tomando banho e tinham pessoas ali tentando ajudá-la, na hora que eu me aproximei e ela disse assim: tira ela daqui, tira ela daqui. Eu sabia que não era minha mãe. Em nenhum momento eu fiquei com uma, nossa, minha mãe tá gritando, minha mãe. Eu tinha certeza que não era minha mãe. Quando foi feita a oração na mesa, uma mesa de madeira que tinha lá em casa comprida, e eu tava ali, e eu lembro que eu tava no colo da minha irmã, e a minha mãe tava por aqui, e a minha irmã fazia assim, sem querer que eu olhasse, com medo, né, do que não se sabia como que a coisa ia desenrolar, e o espírito ficava falando umas coisas, xingando. Eu tinha um certo medo, porque era uma situação que parecia fora de controle, mas em nenhum momento eu achei que era minha mãe. Então, é como se depois eu fosse me lembrando dos nomes, né? Mas a sensação que eu tenho é que em uma outra experiência é que o aprendizado aconteceu. Interessante, você falou sobre mediunidade. Em algum local, não sei se eu li, se eu vi em alguma palestra, que parece que o irmão da Ivone queria desenvolver Sim, mediunidade, foi aconselhado. Não, achei isso interessante também, né? também achei isso super interessante. A Ivone fala em muitos momentos que ela não acredita em desenvolvimento mediúnico. Ela repete isso reiteradas vezes. Ela acredita em alguém que apresenta espontaneamente a mediunidade, e aí se trabalha essa mediunidade, e é isso. Então, e no Recordações da Mediunidade, ela traz um texto do Bezerra dentro do livro, afirmando, de uma certa forma, isso aí também, né? Isso. E esse irmão não apresentava a mediunidade de forma espontânea, mas queria desenvolver essa faculdade. Foi aconselhado a ele por via mediúnica pela Ivone, disse a ele assim: olha, você não tem um aparato cerebral, seu sistema nervoso não dá conta da pressão que acontece com a mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, é do espírito, mas vem no organismo. Pode acabar te atrapalhando, pode acabar piorando sua situação, que é o que aconteceu, porque ele insistiu, Ah, ele insistiu. insistiu. E aconteceu exatamente esse desequilíbrio orgânico do sistema nervoso dele, essa sobrecarga, porque ele foi mexer numa coisa que, na verdade, talvez estivesse adormecida. Talvez Entendi. até ele já tivesse tido e por isso sentisse a vontade, mas naquele momento ela estava ali adormecida porque não era propício. Perfeito, interessante. Ó, eu tenho mais uma pergunta para você e tem mais 4 perguntas do público. Ok. Tem alguma questão da Ivone que eu não perguntei, eu não toquei no assunto que você queira trazer, queira falar? Ou a gente. Um último aspecto que eu, especialmente para as mulheres, que me marcou muito, né, enquanto eu lia, que talvez faça parte também dessa heroína silenciosa, é essa questão da solidão e da renúncia. Porque ela e o Roberto Canalejas tinham essa história do passado, tinham esse amor que horas virou ódio, horas voltou a ser amor, horas adoeceu.
E ela sentiu um amor muito grande por ele, ela como Ivone, uma saudade muito grande dele. E em determinado. Mas eles de alguma forma conviviam, porque ele estava sempre por ali. Em algum momento ele avisa: olha, ela é jovem ainda, e ele avisa: eu vou reencarnar. Então eu não vou poder voltar, ficar um tempo sem aparecer. E ela chegou a visitar qual era em Desdobramento, que era uma das faculdades mediúnicas dela. Inclusive os livros, né, eram recebidos primeiro notícia do que viria ali, as imagens, as paisagens em Desdobramento, para depois acontecer a psicografia. Ela chegou a visitar a região, lá pro lado da Polônia, né, longe pra caramba, onde que ele voltaria e tal, até que passou um tempo e ele reencarnou. Há um reencontro de encarnados por correspondência, porque ele aprendeu Esperanto e ela também aprendeu Esperanto. E através do Esperanto, eles se correspondiam. Ela se correspondeu com outras pessoas de fora também. E uma dessas pessoas era o Roberto Canalejas. E como que eles se encontraram? Sabe Deus, né? Assim, é algo que aconteceu primeiro em desdobramento espiritualmente, para que depois ela conseguisse encontrá-lo acordada, digamos Olha, que assim, né? interessante. Através dessas correspondências e por meio do Esperanto. E aquilo que estava, de alguma forma, adormecido nos dois, rapidamente efervesceu de novo. Porque duas almas que se amam de muito tempo. E ela sabia quem ele era? E ela sabia quem ele Ele era. não. Ele não. Só que ele começa a buscá-la a ponto de querer vir para o Brasil. E a espiritualidade aconselha ela de alguma E forma? o Charles deixa claro para ela que nessa existência não era esse o caminho. Mas na teoria é bonito. Sim. Na prática, você sozinha, Sim. uma vida inteira, e aí tá encarnado ao mesmo tempo que você, alguém que você ama profundamente, que você sente tanta saudade, que tá te buscando. E você renunciar a isso. Não, e ela passando por tantas provas, fala, pô, ia ser tão bom ter alguém aqui para dividir o fardo, né? Exatamente. E ela precisou renunciar a isso. Quando a gente fala do Emmanuel pro Chico, disciplina, disciplina, né? Você vê que, não fazendo julgamento, mas analisando, né? Sim. O irmão dela já não acatou um conselho. Sim. E às vezes, uma vez, uma amiga minha falando assim, Éder, queria eu ter um mentor como o Chico, né? Ter um Emmanuel. Aí eu falei assim, mas não é fácil. Para ter um mentor Emmanuel, primeiro tem que ser um Chico. E eu fico pensando assim, tá, ela tinha o Charles. E o Charles deu o mesmo conselho, ou o Bezerra, não sei, pro irmão dela, ó, não siga por esse caminho. Sim. E ele não ouviu. Sim. E aí o mentor chega e fala assim, ó, não é para você buscar esse amor, não é para essa. Ela poderia também ter Ela tinha o livre-arbítrio dela. livre-arbítrio. Mas ela foi, assim, em outras existências ela foi muito rebelde. Nessa existência, ela foi bem submissa à vontade dos benfeitores, bem obediente mesmo. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas aí... E como fica a questão do esquecimento do passado? Quando a gente fala que é uma bênção, para ela, em alguns aspectos foi uma bênção e outros não, né? Como que a gente poderia entender isso? Para ela, em geral, e aí talvez não seja uma regra, né? Mas seja o que eu observo de onde eu alcanço, eu vejo que essa lembrança do passado, em geral, é uma prova. Até amigos próximos que eu tenho, do próprio movimento espírita, que me confidenciam lembranças muito vivas de suas últimas existências, e não são lembranças gostosas. Não é uma memória afetiva. São lembranças dolorosas. Que eu tenho certeza que esses amigos, se pudessem apertar um botão para esquecer, esqueceriam. Então, é uma prova para eles, como era uma prova para Ivone, ter essas lembranças. Porque você, quando você está com essa lembrança muito viva, a sua personalidade do agora fica muito confusa com a personalidade de quem você foi. Estruturar o seu ego, desenvolver quem você é agora com base, né? Então, eu, por exemplo, que não lembro nada. Eu tô muito certa que eu sou a Larissa, que eu sou a esposa do Ricardo, que eu sou mãe da Marina, da Joana, da Clara, entendeu? Tô muito certa, tô muito nisso. Porque
Inclusive, se alguém me falar assim, às vezes o povo quer falar as coisas pra gente, menina, você já foi, você. Ok, mas tá me dizendo nada. Porque isso não tá vivo em mim. Mas quando isso é uma realidade que a pessoa não consegue esquecer, que ela não consegue se dissociar, que era o caso da Ivone, e que é um passado de muito sofrimento, porque você lembrar, eu fui um franciscano, eu caminhei ao lado de Francisco, ajudando as pessoas. Nossa, que lembrança deliciosa. Mas será que é essa? Será que esse é o nosso passado? Então, eu diria que no estágio que a gente se encontra, pode ser que tenha gente que lembre e estava lá fazendo muita coisa boa. É que esses não são meus amigos, entendeu? Não é com essa galera que eu ando. Sim, sim, a maioria tá resgatando, né? É isso. Perfeito. Quais seriam os seus top 5 livros espíritas, pra você recomendar? Eu Uau, vou até pegar a caneta aqui. uau. Eu já vi tantas vezes você fazer essa pergunta e cada vez que você faz essa pergunta eu respondo diferente. Então, é muito difícil, assim. Eu gosto muito de ler, gosto muito dos livros espíritas. Depois das minhas 3 filhas, é uma frustração para mim não conseguir manter o ritmo que eu já tive um dia. Então, pode ser que a minha resposta não faça jus à verdade, porque tem aqueles, né, que eu amei lá atrás e que talvez não estejam tão vivos hoje. Mas vamos lá. Eu te diria, dentre os livros. A gente pode só fazer assim, tirando a codificação, porque, Isso, né? Tirando a tá. Primeiro codificação, seriam 5 da codificação, né? mas Tirando a tá. codificação, dentre a codificação, assim, sem dúvida o meu principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de o Livro dos Espíritos ser o que respondeu às minhas inúmeras indagações, assim, muitas dúvidas que eu tinha, mas o Evangelho para mim é esse companheiro, assim, do cotidiano, né? Eu adoto isso que Ivone fazia, de carregar o Evangelho, de ler o Evangelho, eu sinto como uma companhia mesmo. Então, da codificação, eu diria que esses dois. Mas eu queria também aqui destacar, e aí eu posso colocar, não sei em que categoria, mas dentro do meu top 5, algo que é pouco utilizado e que eu gosto muito, 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 que são as revistas espíritas. Perfeito. As revistas espíritas, elas me dão uma sensação, não sei se é porque eu sou fofoqueira, pode ser também, mas me dá uma sensação que eu entro nos bastidores do movimento espírita nascente, que é a mesma coisa que eu sinto com os romances de Emmanuel, que é a sensação, mas o que que acontecia no cotidiano? Era assim que os cristãos primitivos viviam. Então a revista espírita representa isso para mim em relação ao movimento espírita. Mas o primeiro que eu colocaria aí de verdade é Paulo Estevão. Paulo Estevão é uma obra que eu já li, já reli, já li, já reli, e sempre aprendo muita coisa nova sobre o cristianismo primitivo, sobre a fé. É uma obra que eu cito muito também. Uma segunda obra para mim seria O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Também é uma obra que eu já revisitei muitas vezes. Eu sou apaixonada por Leon Denis, pela biografia dele também, pela história dele. Deixa eu pensar agora. Já falei outras aí, né? Já só falta uma, diante das coisas que já foram indicadas, né? A última, então, seria de Dona Ivone. Seria Devassando o Invisível. Não que Recordações não esteja no mesmo nível, mas foi talvez das duas a que mais me impactou. E que eu também já revisitei mais vezes. Perfeito, excelente, ótimas recomendações. A gente tem aqui que a gente fez a caixinha de pergunta, né, lá nos status, no history. Como tem pergunta que não coube em um só, a Aham. pessoa fez duas, deixa eu ver onde começa, né? Ó, tem uma pergunta assim, ó, gostaria de saber, na sua opinião, qual das situações de Dona Ivone que ela passou mais te marcou e por quê? E gratidão por divulgar tanto o amor e a obra dessa gigante. Marie Marcel. Ok. Um beijo, um abraço para ela. Obrigada pela pergunta. Essa que eu contei por último é a que mais me pegou, assim, né, em relação a essa renúncia relacionada a esse reencontro pessoalmente com o que seria o Roberto Canalejas, que é aquele capitão da fé lá do início da história, de tudo, e olha que é muita coisa o que ela viveu,
Mas a sensação que eu tenho é assim, quando eu li, eu falei, eu não conseguiria. Acredito que eu Renunciar não a um amor conseguiria. assim. Então me marcou, me pegou, né? Como a gente fala, me pegou assim. Perfeito. É, a outra pergunta. A família de Ivone aceitou bem sua mediunidade? Sim. Inclusive, apesar daqueles 10 anos iniciais, né, que não foi nem de uma não aceitação da mediunidade, foi uma dificuldade de lidar, de administrar a casa, família, filho e mediunidade da Ivone, né, os aturdimentos daquilo. Mas sim, a família dela aceitou. É, como eu disse, o pai dela, logo no início, presenteou com livros espíritas. Ela teve essa chance de participar de mediúnica muito cedo. Então, dentro da realidade deles, houve um apoio, sim. Perfeito. A Thaís diz assim: Uau, demais, estou ansiosa para assistir. Não tenho pergunta, mas estou encantada. Comentário da Thaís. E aqui tem um comentário, né? A gente sempre se solidariza com a dor, né? Quando são perguntas um pouco mais delicadas, assim. E a Rose diz assim: Como fica a questão de quem morre afogado? Por que Deus levou meu sobrinho 2 dias após ele fazer 18 anos se ele estava tão feliz? Sim. Meus sentimentos, né? É muito difícil quando determinadas experiências batem à nossa porta. Por mais que a gente saiba que o sofrimento existe, que essas coisas acontecem, mas quando é conosco, é sempre muito diferente. Então, eu imagino como difícil seja. Mas um outro olhar que eu queria convidar, o nome dela é Rose? Isso. Um outro olhar, Rose, que eu queria te convidar a ter é o seguinte: nem sempre o sofrimento que a gente enxerga do ponto de vista material é o que se apresenta no ponto de vista espiritual. E aí eu vou te dar um exemplo de um caso real que aconteceu com um amigo muito querido, que muitos aqui com certeza conhecem, o Wellington, que faz lá o bate-papo com Quincas, né? Lá de Topaciguara, um amigo muito querido. Quando você tiver oportunidade, chama aqui que tem muito causo para te contar. Alguém que eu admiro muito. E há uma história pessoal que eu posso contar aqui, porque ele mesmo conta publicamente, mas se um dia ele vier, ele conta os detalhes. Quando o Wellington estava no seu primeiro casamento e ele tinha ali 3 filhos, 2 meninas gêmeas e o Rafinha, né, que era um pouquinho mais velho do que as gêmeas, que eram bebês. E ele estava dirigindo, né, por um percurso lá, uma estrada, uma rodovia, com a sua família. E aí houve uma cena, que eu não lembro os detalhes agora, mas em algum momento o Rafinha e a esposa ficaram fora do cinto porque ele estava chorando, aí a esposa pegou para amamentar, ele devia ter ali uns 2 aninhos, e as gêmeas estavam nas cadeirinhas. Em algum momento, como eu já fiz várias vezes, inclusive com as minhas filhas, tendo 3, você pega uma para tentar parar de chorar, depois bota desesperada no cinto. Essa foi a cena. Só que houve uma colisão. E a esposa dele e o Rafinha foram projetados para fora do carro. E aí a gente sabe que a chance de sobreviver reduz muito quando isso acontece. As meninas ficaram bem. Quando o Wellington sai do carro e presencia toda aquela cena, né, de como eles estavam, imagina a dor de você ver isso, faleceram na hora. Do ponto de vista, Rose, material, é muito sofrimento. Você pensa, meu Deus, o que essa criança sentiu? O que essa mãe sentiu? A gente se estarrece do ponto de vista do flagelo material. Ele já era espírita. Mais tarde ele vai ter comunicações espirituais sobre do próprio Rafa, da própria esposa, do que foi o bastidor daquela cena. Olha a notícia que ele teve. Os benfeitores espirituais já estavam no ponto da rodovia em que provavelmente a colisão aconteceria, aguardando para que, assim que eles chegassem ali, fossem socorridos. E o filho e a esposa relatam: nós não sentimos nada. Nós adormecemos abruptamente e quando abrimos os olhos, já estávamos do lado de lá. Então, existem ocasiões, e a gente lê lá no livro, uma das obras básicas, O Céu e o Inferno, quando Kardec cataloga as comunicações que ele recebeu,
E o que acontece após o passamento? Alguns se aturdem mais tempo, alguns se aturdem menos tempo. Isso é determinado por múltiplas variáveis. E qual a condição desses espíritos? E o que você percebe nesse livro, que é o que acontece nesse caso? Não é uma regra geral. Não é porque morreu afogado que viveu o sofrimento do afogamento como a gente imagina que viveu. Agora, qual que é a regra geral sobre a desencarnação? Ninguém vai, se não for suicídio, ninguém vai na hora errada, Rose. Perfeito. É difícil aceitar. Eu entendo. Porque a gente pensa quanta coisa para fazer, quanta história para escrever. Mas faz parte do programa divino, da pedagogia da vida aqui na Terra, nessa faixa que a gente está. Às vezes, o aprendizado necessário é exatamente desapegar da vida no momento da glória, no momento da alegria. E a gente não vai conseguir compreender isso agora, porque a gente não acessa as variáveis dessa cena. Mas se a gente confia em Deus, se a gente acredita nos seus desígnios, o nosso desafio é aceitar mesmo aquilo que a gente ainda não compreende. Perfeito. Eu lembro da Ana Teresa Camasmi, né, no podcast, dizendo que foi um luto até daquilo que ela planejava na mente dela, né? E eu nunca tinha pensado por esse ângulo, assim, né? Do que a gente planeja para o futuro, né? Do convívio ali com nossos filhos, daqueles que a gente ama. Aqui a última pergunta. Por que Ivone define as colônias espirituais de forma distinta que Chico Xavier? Eu não consigo perceber, né, essa distinção. Seria necessário até entender do que essa pessoa está falando. Agora, existem múltiplas colônias e múltiplas regiões no próprio umbral. E às vezes a gente, como leis, às vezes a gente mesmo se confunde. Então, eu já vi muita gente que leu o nosso lar, tratando o nosso lar como se fosse um lugar super elevado. E não é. E tá tudo lá no livro. Onde que fica? A pessoa até fala assim: eu não queria ir para o umbral, eu queria ir para nosso lar. E eu falo: então não vai dar, porque nosso lar está no umbral. Nosso lar está no umbral. Umbral é uma região de transição. Tem muita coisa no umbral, inclusive tem camadas de umbral diferentes, que a própria obra de André Luiz apresenta e que aparece no Memórias de um Suicida. Então, eu posso estar no umbral, no hospital espiritual. Ou eu posso estar no umbral, numa zona de sofrimento. Aqui na Terra também não é assim? Você já foi na Mansão do Caminho? Lá na Mansão do Caminho, a mansão fica num bairro muito contrastante, com dificuldades materiais. Inclusive, na avenida principal tem bastante comércio, né? Conforme você vai descendo as ruelas, essa realidade vai se modificando e você vai encontrando desafios de ordem social e material maiores. E lá, nesse bairro, está a Mansão do Caminho, que parece um oásis. Porque muito da parte de vegetação que lá atrás existia no bairro foi destruída. É como se hoje a gente tivesse a visão de uma grande comunidade, com muitas construções, uma por cima das outras. E lá na Mansão do Caminho é um oásis, inclusive em termos de natureza, tem um laguinho lá dentro. É um complexo enorme. Tem imagens para vocês olharem na internet. Então, da mesma forma que essas realidades coexistem, o que a série de André Luiz demonstra é que na região do umbral, próxima à crosta da Terra, essas realidades espirituais também coexistem. A mãe de André Luiz já não estava no umbral. Ela não morava em nosso lar. Ela visitava André Luiz, porque estava já numa condição superior. Então, existem cidades espirituais diferentes, colônias espirituais diferentes, muita coisa localizada nas regiões umbralinas, umbrais de camadas diferentes de sofrimento, como existem outras cidades mais afastadas da crosta da Terra, ou seja, mais afastadas das regiões umbralinas. De tudo que eu pude ler, eu não vejo nenhuma divergência.
precisaria conversar com essa pessoa para entender melhor. E eu acho que também até o ponto de vista, cada ser humano traz Sim, né, tem um texto do Emmanuel que eu não vou lembrar, que ele vai falar sobre o universo do ponto de vista de um botânico, de um astrólogo, né? E eu tenho sim, certeza que se falasse assim, como que foi? Descreva aí a Baixada Santista. Você não teve isso. as experiências de um turista na Baixada Santista, né? Não Então, fui no mar, então, olhei, só olhei. ó, se você quiser seguir, Larissa Chaves ponto oficial para quem quiser ler, ter interesse no livro, só digitar no Google Fé, Larissa Chaves, que você vai ver os links. E eu gostaria de agradecer, né? O bate-papo foi muito bom, né? Sem dúvida teria tempo aqui, né, para muito mais assuntos, né? Mas minha gratidão de coração e deixar esses minutinhos finais para você encerrar esse podcast da maneira que você quiser. Então vamos de poema, né? Eu Perfeito. gosto muito de encerrar as palestras com poemas. Então vamos encerrar o podcast como uma forma de gratidão, como uma forma também de que você sinta o meu carinho chegar aí na sua casa. Se você quiser, fecha os olhos, se você quiser, fica de olhos abertos. E eu vou compartilhar com vocês um dos meus preferidos, que é da Alta de Souza, essa grande poetisa, através do nosso querido Chico Xavier, quando ela nos diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muito obrigada, Éder. Um abraço a todos. Muita paz a todos.